O capítulo 6, a ação afirmativa nos Estados Unidos, mostra que as ações afirmativas foram criadas para ser um meio de diminuir o dano causado por discriminação no passado. Os imigrantes recentes da Ásia ou América Latina nos Estados Unidos da América têm o direito de se beneficiar da ação afirmativa nesse país, mas obviamente não houve discriminação contra eles no passado, simplesmente porque eles não viviam lá. Outro aspecto merecedor de análise de Sowell foram os custos das políticas de ação afirmativa, que segundo ele são raramente analisados. Baixam-se os padrões de desempenho visando obter resultados numéricos. Às vezes o padrão torna-se mais baixo para todos para se evitar embaraços políticos ou responsabilidade legal. Além de exacerbar as hostilidades entre grupos, a ação afirmativa nos Estados Unidos da América também fez com que os negros parecessem dever sua ascensão às políticas de ação afirmativa do governo. E essa ideia está também arraigada na própria comunidade negra. A desonestidade evidente com que se institui e se mantém as cotas tem produzido cinismo e amargura e ajudam muito pouco os genuinamente pobres em guetos em todo o território americano. E isso é parte da ironia dolorosa desta situação. Os defensores da ação afirmativa ignoram ou desprezam os fatos que comprovam a ineficácia dela ou a ineficiência dela. A própria possibilidade de que as políticas preferenciais podem ter colocado pessoas em posições onde suas chances de se saírem bem são mínimas é sempre arbitrariamente banida do reino das possibilidades. A ação afirmativa continua a ser julgada por suas razões e não por seus resultados. O 7º capítulo, Passado e o Futuro, traz a conclusão do livro. O padrão errôneo dos beneficiários dos programas de ação afirmativa deveria suscitar o questionamento da premissa na qual a ação afirmativa se baseia. Essa premissa é a de que uma distribuição desigual de renda e emprego indica intenções discriminatórias para com os menos afortunados, o que deve ser contrabalançado com políticas preferenciais. Porém, quando essas políticas bem-intencionadas demonstram o mesmo padrão errôneo do que elas deveriam combater, fica difícil não concluir que algo mais do que intenções deve ser levado em conta. Deve-se analisar quem é vítima e quem não é, e tece várias indagações, como por exemplo, a maioria na Malásia é vítima da minoria chinesa. O dogma de que as disparidades estatísticas demonstram discriminação presume uma igualdade de desempenho possível de existir no mundo real. As disparidades estatísticas não provam nada sobre discriminação porque elas são comuns mesmo em situações onde os estatisticamente dominantes não têm como discriminar. A culpa dos poucos benefícios da ação afirmativa, principalmente para os que são realmente necessitados, normalmente recai na falta de zelo ou mesmo má fé dos administradores de programas de ação afirmativa. Assim, os defeitos ou ineficiência destes programas geralmente são motivos para reformas neles, ao invés de serem motivo para que os programas sejam extintos. Por outro lado, o sucesso alcançado pelos grupos menos favorecidos, resultantes de melhoria em sua educação ou profissionalização, pode ser mais do que um benefício para toda a sociedade, mas também uma razão para ganhar o respeito dos outros grupos que passam a vê-los como cidadãos produtivos que estão contribuindo mais para a sociedade. A ação afirmativa também pode ser soma negativa quando membros de grupos não preferenciais se retiram da sociedade, privando-a de sua contribuição, como foi o caso africano após o apartheid, quando, com a ação afirmativa para os negros, muitos trabalhadores brancos do governo se aposentaram mais cedo e milhares deles emigraram a cada ano. Inúmeros princípios, teorias e premissas têm sido usados para justificar programas de ação afirmativa. Alguns são comuns em todo o mundo, outros são peculiares a certos países ou comunidades. O que é impressionante é o quão raramente essas noções são testadas empiricamente ou são definidas de forma clara ou lógica, ou mensuradas de acordo com as consequências dolorosas que irão gerar. Se as pessoas observassem as consequências reais dessas políticas, certamente não encontrariam nenhum argumento a favor delas, a não ser que considerem que qualquer reparação social, mesmo pequena, compense quaisquer custos ou perigos mesmo grandes. O livro, que ainda não foi traduzido para o português, vem de encontro ao momento atual vivido no Brasil e por tantos outros países, trazendo à tona reflexões de peso sobre a implementação da ação afirmativa. A pesquisa de Sowell demonstra que as ações afirmativas não têm surtido o efeito esperado nos diversos países que as adotaram e seu custo-benefício está muito aquém do desejado.
Por isso Sowell, em seu livro, mostra-se contra a adoção da ação afirmativa, sobretudo quando a esfera política ignora as suas consequências e os seus resultados práticos, preocupando-se mais em somente justificar as políticas preferenciais e a enaltecer seus benefícios. O livro realça bem os pontos negativos da implementação da ação afirmativa, ficando em evidência o fato de que a medida tem gerado mais discriminação, tanto nos Estados Unidos como nos demais países pesquisados. Fica, entretanto, uma lacuna sobre alguns pontos positivos alcançados nos países pesquisados. Segundo ele, por exemplo, os ganhos obtidos pelos negros americanos são provenientes de outras circunstâncias ocorridas bem antes da adoção da política de cotas. Porém, isso não desmerece de forma alguma o valor das pesquisas realizadas por Sowell, e o livro vem auxiliar todos aqueles que se interessam pelo assunto e debatem a implementação de ação afirmativa no Brasil.